Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos todos os dias de segunda a sexta, 6 horas da manhã, para estarmos juntos meditando sobre a palavra do Senhor, orando, intercedendo uns pelos outros e nos empoderando no Espírito para as lutas da nossa batalha diária. E nessa manhã eu quero te convidar a refletir comigo sobre esse tema, o meu próximo e eu. O texto é Lucas capítulo 10, versículo 29, que diz assim: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta que foi feita por um fariseu a Jesus depois que ele indaga a Jesus sobre qual o maior de todos os mandamentos. Jesus ele retribui a pergunta dizendo assim: Você conhece a lei? Como é que você interpreta? E ele diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: Você respondeu bem, faça isso e viverá. Como esse homem se sentiu constrangido pela resposta que Jesus lhe deu, ele então faz uma segunda pergunta: Quem é o meu próximo? Uma coisa que chama atenção no texto é que esse homem não tinha problema nenhum em relação à sua espiritualidade. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Isso ele entendia, não era o problema. Ele tinha sido ensinado assim desde pequeno. Mas ele levanta a segunda dúvida: quem é o meu próximo? E Jesus, então, ele aproveita esse gancho e conta uma das parábolas mais conhecidas registrada no Evangelho de Lucas, a parábola do bom samaritano. Jesus disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó, então ele cai nas mãos dos salteadores. É interessante notar que essa descida de Jerusalém para Jericó era uma estrada perigosa, uma estrada deserta, uma estrada que tinha de um lado um abismo muito grande e do outro uma parede de montanhas onde os salteadores se escondiam ali e dali eles saíam para assaltar os viajantes que passavam por aquela estrada. Esse caminho era tão perigoso que, segundo alguns estudiosos, quando Davi diz no Salmo número 23, versículo 3, ainda que eu andasse por um vale de sombras de morte, ele estava se referindo a essa estrada. Dentro do sentido de lógica de um judeu, o homem deve ser sábio e prudente, porque tudo aquilo que ele fizer vai trazer uma consequência sobre a vida dele. E aquele homem, quando ele decide descer de Jerusalém para Jericó sozinho, passando por aquela estrada, era óbvio que ele estava colocando a sua vida em risco. E o que acontece é resultado das suas próprias decisões. Ele provocou essa situação na vida dele. Essa era a mente judaica da época. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola, o homem entende completamente isso, porque fazia parte do seu contexto. Mas Jesus vai inserindo personagens nessa história que vão dar um significado diferente. Jesus diz que primeiro vem de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Um homem que estava servindo no templo, que tinha acabado de cumprir as suas obrigações religiosas. Ele era o líder da religiosidade judaica da época. Esse homem vem descendo e quando ele vê o camarada caído na beira da estrada, meio morto, com as suas roupas arrancadas, sem nenhum tipo de identificação, ele resolve passar de largo e vai embora. Talvez preocupado com a questão da sua pureza sacerdotal, ele não poderia tocar em mortos, porque se ele tocasse em mortos, ele teria que ficar 7 dias isolado para se purificar. Mas a realidade é que esse homem estava tão preocupado com a sua religiosidade que ele não teve tempo para cuidar do seu próximo. E em seguida Jesus disse, vem pela mesma estrada um levita. O levita era a pessoa encarregada do serviço do templo. Ele era alguém atarefado, alguém que desenvolvia a sua função no sentido de fazer. Ele era alguém comprometido em fazer a obra, fazer coisas para Deus.
E ele provavelmente deve ter visto também o sacerdote vindo diante dele, e ele resolve passar de largo e vai embora também, e não socorre o homem ferido. Nesse momento, Jesus Cristo faz uma coisa que é totalmente inesperada. Ele insere na história mais uma personagem. E ele diz: e pelo mesmo caminho vinha descendo um samaritano. E o samaritano, quando viu o homem, sentiu uma compaixão por ele. Então parou, cuidou das suas feridas, o colocou sobre seu animal, o levou até uma estalagem e disse ao estalajadeiro: aqui está o dinheiro para pagar o cuidado pela vida desse homem. E qualquer despesa que você tiver além dessa, quando eu voltar, eu te pagarei. Ao terminar essa parábola, Jesus pergunta ao fariseu: quem foi o próximo daquele homem? E o fariseu responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Nem a palavra samaritano o fariseu conseguia falar, de tanto ódio que os judeus tinham pelos samaritanos. E eu quero destacar aqui para você alguns princípios que são fundamentais para que nós possamos cumprir o maior mandamento de toda a Bíblia, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que não tem como amar ao seu próximo sem desenvolver um sentimento de empatia. Você só consegue ter misericórdia daquela pessoa com quem você cria um vínculo, um elo. O texto diz que esse homem que caiu na mão dos salteadores desceu sozinho pela estrada, se colocando em risco. Mas uma coisa que fica muito clara é que tanto o sacerdote, quanto o levita, como também o samaritano, fizeram a mesma coisa. Todos eles se colocaram debaixo do mesmo perigo e do mesmo risco. Aquilo que aconteceu com aquele homem poderia ter acontecido com qualquer um deles. O princípio fundamental para que nós possamos amar ao nosso próximo é nos colocar no lugar dele e entender que nós não somos melhores, nós não somos maiores, mas que nós também estamos na mesma condição que ele. Sem se colocar no lugar do outro, não tem espaço para misericórdia e para compaixão. Uma segunda coisa que eu quero destacar nesse texto para você refletir é que quanto maior o nosso apego à religiosidade cultica, menor será a nossa compaixão. Quando nós perdemos de vista que o relacionamento com Deus se traduz no nosso relacionamento com o próximo, e que o verdadeiro culto é agir com misericórdia, com graça e com compaixão, quando nós nos revestimos de uma estrutura de religiosidade que é baseada na meritocracia, que levanta a nossa autojustificação, que faz com que a gente se sinta melhor do que os outros, que faz com que a gente se preocupe mais com a aparência do que com a essência. Isso faz com que a gente perca também o nosso elo com as pessoas que estão ao nosso redor. O cristianismo autêntico não é aquele vivido dentro do templo, no meio do culto, da religiosidade, das declarações de fé. Não, o verdadeiro cristianismo é aquele vivido na prática do dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas. João vai dizer na sua primeira carta que se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos as pessoas, nós somos mentirosos. Porque como nós vamos amar a Deus que a gente não vê, se a gente não consegue amar ao nosso próximo, a quem a gente vê? A terceira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo, quando ele termina essa parábola, quase que de maneira imperceptível, mas intencional, ele inverte a pergunta. O fariseu pergunta para ele: quem é o meu próximo? Jesus Cristo pergunta ao fariseu: quem foi o próximo daquele homem? A questão mais importante da nossa vida não é saber quem é o nosso próximo, mas é responder a questão: você é o próximo de quem?
A quem você tem manifestado graça? A quem você tem manifestado amor? A quem você tem manifestado compaixão? Não existe amor sem comprometimento. Não existe amor sem um preço a ser pago. Deus nos amou de tal maneira que o preço do amor de Deus por nós foi o sacrifício de Jesus Cristo. E é assim que nós devemos amar as pessoas. Nós precisamos nos importar de tal forma que nós paguemos o preço para abençoar a vida dos outros. O homem que estava ali na beira do caminho, ele era alguém que não tinha nenhuma insígnia social, não tinha nada que demonstrasse quem era aquele indivíduo, a sua nacionalidade, a sua religiosidade, as suas opções. O nosso próximo não é alguém para ser julgado pelas suas decisões imprudentes que trazem consequências sobre a vida dele. Ele não está ali para ser alvo da nossa moralidade. Ele está ali para ser alcançado pela nossa compaixão. Por isso, queridos, que nesse dia nós possamos caminhar firmes no propósito de obedecer ao Senhor e cumprir os mandamentos do Senhor. E o maior de todos os mandamentos é manifestar o nosso amor por Deus, vivendo o amor por nosso próximo. Que Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tire de nós tudo aquilo que nos atrapalha a vivermos de maneira plena, ó Deus, os teus mandamentos, de cumprir os teus propósitos, de fazer a tua vontade. Ó Deus, tire de nós todo o legalismo, toda a religiosidade, toda a arrogância e soberba espiritual. E que nós possamos nos mover, ó Deus, de íntima compaixão, de misericórdia pelas pessoas que estão ao nosso redor. Que, ó Deus, ao invés de julgar e ao invés de condenar e ao invés de avaliar as atitudes e decisões das pessoas, nós possamos amá-las de maneira incondicional e manifestar na vida delas, ó Deus, a graça de Jesus Cristo. Que através, ó Deus, da misericórdia e da compaixão, nós possamos ser, ó Deus, testemunhas de que o Senhor é o nosso Deus e que nós vivemos para te servir. Conduza-nos assim, ó Deus, tem misericórdia de nós, nos abençoe e seja nos protegendo e nos livrando do mal, nos guardando na tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar poderosamente. E deixa eu te fazer um pedido. Se você gostou dessa palavra, ela abençoa a sua vida, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e curta. Você vai estar nos ajudando a impulsionar o nosso canal e a alcançarmos mais pessoas com essa palavra de vida. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Um beijo no seu coração